that movie, 2001, you're projecting us into the 21st century. I brought along my son Jonathan, who in the year 2001 will be the same age as I am now. Maybe he will be better adjusted to this kind of world that you're trying to portray. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theatre reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. He'll have a television screen like these here and a keyboard, and he'll talk to the computer, get information from it, and he'll take it as much for granted as we take the telephone. I wonder though, what sort of a life would it be like in social terms? I mean, if our whole life is built around the computer, do we become a computer-dependent society and computer-independent individuals? In some ways, but they'll also enrich our society because it'll make it possible for us to live really anywhere we like. Any businessman, any executive could live almost anywhere on Earth and still do his business through a device like this. And this is a wonderful thing. It means we wanted to be stuck in cities, we better live out in the country or wherever we please, and still carry on complete interaction with human beings as well as with other computers. Esta previsão, feita pelo Arthur C. Clarke há mais de 40 anos, é tremendamente certeira no que diz respeito ao ambiente eletrónico que ele antevia para o futuro. E estava ainda repleto de utopia, como se percebe. Mas, na verdade, nada se sobrepõe, apenas àquilo que já somos, sem alterar o que já existe. Temos assistido e contribuído ao longo dos últimos anos a uma das mais surpreendentes e imprevisíveis alterações da nossa individualidade. A partilha voluntária, sublinho voluntária, de informação sobre as nossas vidas. Esta partilha está a alterar um conceito clássico de sociologia e do estudo dos média, descrito por Jürgen Habermas, que nos falava, e isso depois foi decomposto em várias outras análises mais complexas, sobre a esfera pública, íntima e privada de cada pessoa. Olhemos para o que somos então na nossa interação com os outros e com a sociedade. Para além do secreto, que seria ali um ponto vermelho concêntrico no meio de tudo, aquilo que não confessamos a ninguém nem a nós próprios, em primeiro lugar, o íntimo, o que diz respeito aos nossos medos, aos desejos mais profundos, aos nossos valores, às nossas convicções, às nossas crenças e mitos, o espaço do indivíduo. O círculo privado diz, sobretudo, respeito à família e ao lar, o espaço vital da nossa existência. E a esfera pública, onde o Estado se confronta com o privado e o íntimo, e onde se processa a formação da opinião pública. Mas como se constrói hoje em dia a opinião pública? O que temos assistido é um fenómeno de massas sem precedentes, como dizia, de forma totalmente voluntária. Milhões de pessoas, na verdade todos nós, quantos de nós já o fizemos hoje, partilhamos mais e mais momentos, pessoas, sentimentos, experiências, dúvidas, conquistas, o pequeno almoço, o cocktail ao fim da tarde, o reflexo no espelho depois de tomar banho, num movimento contínuo através das redes sociais e de todas as ferramentas disponibilizadas pela tecnologia. Este processo de partilha voluntária sobre nós próprios, as nossas ideias, as nossas experiências, dá muita informação aos outros, incluindo aos desconhecidos. E o que acontece é uma diminuição daquilo que é privado e íntimo e um alargamento sem precedentes daquilo que é público. A esfera pública alargou-se de uma forma que não somos ainda capazes de entender nem de ordenar devidamente, mas que nos envolve, que nós próprios construímos, mesmo quando a criticamos, como víamos no vídeo inicial deste encontro,
do Aldous Huxley. Onde somos verdadeiramente nós mesmos? Será que o somos verdadeiramente algures? No caso das grandes empresas e dos governos, ou pelo menos alguns, a Big Data passou a ser o objetivo. Querem recolher, armazenar, tratar a Big Data para antecipar tendências de consumo, necessidades, apelar ao sentido das massas, formular estratégias baseadas nos máximos denominadores comuns dos utilizadores, sem que eles saibam ou pressintam. Vivemos a era da recomendação personalizada, em que todos somos espelho e reflexo, mais do que nunca, instantaneamente. Esta é a era da satisfação instantânea. Buy with one click, love with one click, be happy with one click. Agora, tudo isto é feito a partir da informação prestada de forma voluntária ou da sua recolha invisível e, por isso, nem sempre legítima por parte de todas essas entidades que querem recolher e organizar e tratar a Big Data. As redes sociais expõem as nossas vidas porque nós assim o queremos, mas nesta, arrisco a palavra, distopia, alguém decide o que está certo e errado, seremos nós suficientemente invulneráveis perante as bases de dados, os algoritmos, o tracking GPS, os cookies? Será o Estado suficiente e necessário para definir regras e fronteiras? Como se todas as fronteiras se eclipsaram? Sou jornalista e, portanto, em português, informação é sinónimo de notícias, mas não é dessa informação que nós estamos aqui a falar. As notícias, no entanto, servem-me a mim para vos deixar com uma metáfora, uma imagem. Submergimos a um gigantesco vórtice de informação. Dantes, as pessoas procuravam as notícias no quiosque, no jornal televisivo, na rádio às horas certas e pagavam por elas em dinheiro, em tempo, em consumo de publicidade. Agora, as notícias vão ao encontro das pessoas. E vivemos mesmo assim uma era de extremos. Sabemos mais do que nunca, mas será que conhecemos mais do que nunca? O conhecimento está no motor de pesquisa, cujos rankings de relevância são ordenados, entre outras razões, por quem paga mais, numa outra enorme e gigantesca metáfora dos nossos tempos: tudo se compra, tudo se vende. Login, logo Gonçalo Almeida Ribeiro, obrigado pela paciência, um homem do direito e da filosofia política, que assume o papel de moderador desta sessão e com quem vos deixo a partir de agora. Muito obrigado. Bom dia. Vamos dar início ao primeiro painel do Admirável Mundo Novo, o Eu Digital. E para debater este tema, a Fundação Francisco Manuel dos Santos convidou dois consagrados protagonistas da reflexão sobre as novas tecnologias, a internet e a emergência de uma sociedade digital. E permitam-me que transite agora para o inglês, a língua de trabalho dos nossos oradores, que vou passar de imediato a apresentar. Sitting on the far right and do lado direito, e não há aqui nada de político, temos o David Brin. O David é um cientista americano, tem um doutoramento em Física da Universidade da Califórnia. O seu livro de 1998, em que faz uma meditação sobre o impacto da tecnologia, fez com que tivesse ganho um prémio da American Library Association. Ele também faz parte do conselho da NASA, que estuda a inovação e faz consultoria futurista para empresas e agências do governo. Mesmo ao meu lado tenho Evgeny Morozov, que nasceu na Bielorrússia, é editor da nova New Republic e também The Net Illusion, The Dark Side of Internet Freedom e To Save Everything, Click Here. Ele fala sobre todas as noções que temos sobre a emancipação da sociedade digital
É uma voz regular nos meios de comunicação social e um chamado opinion maker. E tem publicações no Wall Street Journal, no Financial Times, entre outros. David Afghani, bem-vindo ao Porto, bem-vindo a este admirável mundo novo. Nós dedicamos muito o nosso tempo online a partilhar informação com os outros, deixando atrás de nós uma pegada digital. Será que isso muda quem nós somos? Será que nos dá poder e nos liberta? Ou é uma forma subtil de nos aprisionarmos a nós próprios? Será que a sociedade digital é a radicalização da democracia, dando voz a homens normais e mulheres normais? Ou será que é uma nova forma sinistra de autoritarismo? Será que a internet faz de nós mais inteligentes, mais argumentativos e empenhados no debate público? Ou será que somos aqueles que fazemos cliques unidimensionais e envolvemos aqueles com quem já partilhamos os nossos pontos de vista? Será que há um futuro para a veracidade nesta tecnologia do futuro? São perguntas complexas, mas são também perguntas vitais. Nós esperamos que os nossos dois oradores nos abordem estas questões. Nós não temos aqui uma mesa, mas David, dou-lhe então a palavra. Muito obrigado. É para mim uma enorme honra estar aqui e o meu pedido de desculpas por falar a língua franca, enfim, que é um bocado irónico. Eu tenho o privilégio de viver na Europa com a minha mulher já há uns anos. E realmente tive de voltar aqui depois de ter cá vivido, é fantástico. Nós estamos a passar momentos em que temos que decidir se esta civilização adolescente vai continuar ou não. Por que é que lhe chamo adolescente? Bem, é evidente que todos os sinais estão cá. A maior parte das civilizações desenvolveram-se sempre num esquema piramidal, não é? Com os reis e os sacerdotes a dominarem toda a base. Mas realmente depois deste desenvolvimento já não há muita desculpa. E, portanto, aquilo que se constatou foi uma perspectiva de aparecer e de mudar a sociedade. Eu não sei se temos aqui os meus slides, diz o orador. Eu vou passar muito rapidamente por isto para chamar a atenção para o facto de termos muito que fazer. A questão da fome, a questão do alargamento e do aumento desmesurado dos desertos, tudo aquilo que está a acontecer ao planeta e que nós apenas agora começamos a compreender. Quando os povos que tinham zonas onde criavam o seu gado e faziam as suas plantações e que neste momento são deserto. E estamos cada vez mais conscientes sobre o lixo que estamos a despejar por todo o lado. Portanto, há aqui a questão do perigo de manter a liberdade e os problemas, porque se realmente continuarmos assim, os problemas da revolução, que raramente resolve alguma coisa, mas acaba por ir aumentando. É evidente que nós podemos rir com alguns aspectos, mas a questão é que hoje não existem dinossauros e não existem porquê? Porque eles não tinham um programa espacial. E, portanto, como é que nós tentamos tratar destas questões? Será que a tecnologia vai fazer alguma diferença? O Evgeny e eu próprio vamos falar nestas questões. Eu acho que nós vamos discordar aqui, mas eu, de qualquer das formas, estaria sempre em desacordo com o que ele diria. Mas aquilo que eu há muito venho defendendo é a transparência.
o facto de haver uma nova lei para as câmaras, cada vez mais, elas são mais pequenas, mais baratas e estão a aumentar a um ritmo alucinante. Um dos problemas é que nós sabemos que isso pode resultar em tirania. Nós sabemos que foi o caso na grande obra de ficção científica de George Orwell, 1984. Isto é, o Estado pode olhar ou observar toda a gente e ninguém pode observar o Estado. E, portanto, será que onde é que isto nos pode levar? Bom, leva-nos a pensar nesta civilização fantástica, mas um dos reflexos é que temos que evitar que isto acontece escondendo-nos das elites, do Big Brother, das corporações, escondendo-nos de uma forma, enfim, através de encriptação. Há um exemplo da história há um exemplo na história que nos leva a perguntar: será que isso alguma vez funcionou? Não, se calhar não, mas funciona na nossa sociedade. Porquê? Porque usamos uma técnica diferente. E isso é fazer, digamos, despir as elites, pô-los a nu. Todos os vídeos sobre o mau comportamento, o comportamento errado da polícia que passa em todas as televisões. Houve um trabalho que demonstrou que 2013 foi o pior ano para os direitos humanos nos Estados Unidos, porque finalmente surgiu o direito inalienável de filmar as coisas e colocar isso nos média. E isso acabou por levar à fúria, enfim, à incompreensão das pessoas. É evidente que agora não é só uma questão do Big Brother estar a ver, há também um detetor de mentiras, por assim dizer, e, portanto, quando nós conseguimos utilizar estes instrumentos contra ou nas próprias elites, então aqui a coisa muda de figura. Quando usamos o nosso lobo frontal, nós podemos saber exatamente o que é que acontece, ou podemos pensar o que é que vai acontecer no futuro, o que é que acontece se eu ligar este botão. Esta capacidade de antecipação e a perspectiva metafórica, porque isto aqui há uma má tradução de lâmpadas, enfim, aqui na nossa testa, que permite-nos olhar para a frente e tentar antecipar ou prever aquilo que acontece. Esta questão, mesmo mesmo na grande ficção científica, a própria capacidade de antecipar ou de prever coisas pode falhar, mas há uma outra coisa que nunca falha, que é a resiliência. Estes slides não são muito importantes, apenas querem sublinhar um aspecto, e que tem a ver com a imprensa de Gutenberg, e que nós chamamos uma questão de genes, ou uma questão de ver aquilo que podemos ter ao nosso alcance, aquilo que podemos ver mais, lembrar mais. O que é isto? Por exemplo, livros. E realmente houve em todas as gerações os velhos do Restelo que sempre disseram que o ser humano não pode fazer isto ou não pode fazer aquilo, mas há realmente um fluxo de informação, porque Deus não quis que assim fosse, mas há sempre os outros também transcendentalistas que dizem que isto vai ser possível.
possível, aqueles que conseguem ver mais além, porque quando conseguimos fazer isso, conseguimos entrar em empatia. E, enfim, no curto prazo, os velhos do Restelo sempre tiveram razão. Quando Gutenberg aparece com a imprensa, obviamente isso foi uma revolução e a Igreja ficou completamente contra esta questão, e só bastantes anos depois é que a coisa se tornou mais popular. Nos anos 30, por exemplo, os altifalantes e a rádio permitiram a amplificação da voz. Parecia que as pessoas eram deuses e durante algum tempo as pessoas eram, enfim, completamente envoltas nesta questão quase transcendente de ouvir estas vozes. Houve outras pessoas, Franklin Roosevelt ou Churchill, que chegavam às nossas casas através do rádio. Bem, mas se analisarmos os avanços ao longo dos anos, verificamos que estas tecnologias acabam por nos ameaçar com perturbações, porque nos estão a bombardear com uma espécie de quartel de bomba, ou com um incêndio de informação. É mais do que um incêndio, é quase um tsunami que nos cai em cima. E portanto, há aquela sensação ou aquela vontade de dizer: parem com isso. Há a sensação que é demasiado e não se consegue realmente lidar bem com este tsunami. Mas se a história é realmente algo que possa julgar, aquilo que há a fazer é, eventualmente, surfar, porque realmente este tsunami não vai funcionar. Eu estive há pouco tempo numa conferência com o Steve Mann, um cyborg do mundo, que tem vindo a desenvolver a conferência Grialdi e que mostra aqui no Google. E aqui uma pequena imagem de um dos meus livros, e uma das coisas de que fala é a realidade aumentada. Aquilo que se passa é que, à medida que se vai avançando na rua, uma pessoa identifica faces e, de certa forma, põe uma espécie de uma etiqueta, dizer quem é a pessoa, quem não é, e, portanto, já não há o problema de uma pessoa se embaraçar, não reconhecer, e, portanto, se uma pessoa, de repente, está nervosa ou arranja os dentes ou coisa assim, há uma reação que é imediatamente desencadeada. Isto leva-nos a um mundo em que, digamos que a boca de incêndio acaba por ser um bocado diferente. A informação que vem por todo lado é a questão da publicidade por escolha, isto é o contrário daquilo que de facto acontece. Hoje é que nós decidimos aquilo que queremos ver. Portanto, há, digamos, uma espécie de mecanismos prostéticos, de certa forma. Temos a informação sobre a pessoa, o aperto de mão que é suficiente para um negócio, que não é preciso assinar nenhum documento. Será que isto de facto volta a acontecer? Bem, o que é que isso significa? Significa o retorno da aldeia. Alguns dos próximos oradores vão falar nisso. O Tyler Cowen vai falar sobre o regresso da aldeia, em que a pessoa, através enfim, desta operação, ter uma espécie de uma prótese desta aldeia em que milhões se tornam alguns. Pensem, por exemplo, nos nossos antepassados que viviam numa aldeia, ou coisa que é diferente, que é, enfim, o comportamento violento da polícia. Mas, pior do que isso, a questão das fofocas, dos mexericos. Bom, a questão é que
também pode acontecer que esta aldeia seja uma aldeia muito amistosa, em que toda a gente sabe de tudo de toda a gente, mas cada um deixa o outro em paz e sossego, porque é do melhor interesse para todos. Pois eu vinha falar sobre um olho, sobre uma série de coisas e como é que nós nos estamos a reconstruir, não só com este olho, por exemplo, mas também em termos da própria natureza humana. Mas, enfim, eu já falei muito e, portanto, vão ouvir com certeza uma perspectiva totalmente diferente do Evgeny. Muito obrigado. The Empire Strikes Back. O Império contra-ataca. Bom, não faço essa associação, mas de qualquer forma gostaria de começar com algumas reflexões sobre as nossas diferenças. E penso que não somos assim tão diferentes. Nós temos, de facto, duas perspectivas muito diferentes, mas também temos algumas semelhanças. Sempre que sou convidado para participar em eventos deste tipo e me é pedido para falar sobre os benefícios e os custos de se viver numa sociedade digital, eu encontro-me numa situação algo estranha. Por um lado, porque, de facto, eu acredito que não existe uma sociedade digital, o que me põe numa situação de desvantagem em eventos deste tipo. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é uma piada como a de Jean Baudrillard, que diz que a Guerra do Golfo nunca aconteceu. Não, não é isso. O que eu quero dizer é que a sociedade em que vivemos atualmente, esta sociedade tecnológica, os artefactos e as plataformas que usamos não são apenas invenções que estão destinadas a fazer-nos cair do céu. É claro que há toda uma série de trajetórias económicas, políticas e históricas. A forma como estas próteses, eu gosto deste termo, que nos permitem fazer certas coisas, são definidas por quem as detém, quem é que as usa e os regimes económicos e políticos que definem as suas funcionalidades. Podemos agarrar num livro, e já ouvimos os exemplos de Gutenberg e da imprensa escrita, e podemos analisar as características do livro. É fácil de copiar, mas depois há determinadas restrições sobre as cópias que podemos fazer e podemos pressupor que são características da imprensa escrita ou do livro. Ou podemos dar uma perspectiva histórica e dizer, bom, a razão pela qual temos a imprensa é devido ao facto de haver um processo económico e político que está relacionado com o início do capitalismo e com a necessidade de se definir regras para as cópias. E assim, o livro funciona e nós podemos definir quantas são as cópias que podemos fazer e podemos usá-lo como se fosse uma prótese. E estas características amplificadoras é que dão poder, assim como aquelas que nos tiram poder, são definidas pelo contexto económico-político. E é esta a minha perspectiva económica, histórica e política, nomeadamente para as digitais. Por isso, quando eu olho para as tecnologias que nos rodeiam, quer sejam as redes sociais ou a perspectiva de termos carros que não precisam de alguém que os conduza, seja o Google, não há qualquer escapatória, que todos eles nos são dados por meia dúzia de empresas americanas que fazem tudo isto tendo em vista o lucro. O interesse dos cidadãos das comunidades não estão necessariamente bem representadas e a forma como estas tecnologias são desenvolvidas e disponibilizadas no mercado e as formas como os cidadãos e as comunidades políticas conseguem usar estas tecnologias para o seu próprio bem não são maximizadas porque não foram desenvolvidas para promover este tipo de atividade e nada disto nega o facto de conseguirmos encontrar estas ferramentas como sendo úteis para aquilo que fazemos enquanto cidadão, familiar ou entidade política. Isto é um facto básico. É claro que se estamos numa situação difícil e precisamos resolver um problema rapidamente, recorremos aos recursos que nos estão disponíveis, mas isto não nos poupa da necessidade de uma reflexão mais profunda e estratégica da forma como queremos que esta infraestrutura exista no futuro e esteja disponível a todos em pé de igualdade e com justiça. E aqui
E podemos considerar os exemplos de outras indústrias e de outras áreas. Por exemplo, o sistema bancário. Sim, no papel parece ser fantástico. Temos a capacidade de conseguir um empréstimo. Vamos ao banco, damos um empréstimo. Também é, em certa medida, uma prótese que nos permite fazer coisas que não poderíamos fazer. Mas isso, no entanto, não é o objetivo da nossa análise quando pensamos no banco ou no sistema financeiro. Temos de pensar nas formas como os bancos e o sistema financeiro exercem o poder, como isto afeta a nossa vida. E temos de pensar, será que somos elegíveis para termos crédito ou para fazermos alguma coisa? E no crédito temos aqui o dinamismo do poder. E muitos de nós temos de escrever, temos de entender que há a possibilidade de termos um melhor sistema bancário se compreendermos como é que exerce poder sobre nós. O problema com o qual somos confrontados de forma recorrente é que não temos este tipo de análise para a tecnologia. Nós tendemos a ver a tecnologia que nos é tirada pelo Silicon Valley como algo que nos é dado, cai dos céus, que é disruptivo, inovador, todas as palavras que Silicon Valley gosta de promover, e vemos essas tecnologias como a única forma de conseguirmos organizar os transportes públicos, a saúde e a comunicação e tudo isso. E temos de ir para além da lógica de que não há uma alternativa para todas estas plataformas e serviços. Se olharmos para algo muito básico, por exemplo, o Facebook, e sob esta perspectiva económica e histórica que acabei de delinear, se considerarmos o Twitter e o Facebook, e muitos de vós têm noção que quando passamos tempo nestas plataformas, somos distraídos ou sentimos-nos cansados, porque somos bombardeados com mensagens ou com as mensagens que recebemos no nosso telemóvel, no tablet. E há toda esta informação com a qual somos bombardeados e temos de fazer clique aqui e acolá para fechar janelas. E o que é que fazemos com isto? Podemos começar a queixar-nos e pensar que há algo profundamente errado com a tecnologia moderna e podemos fazer a crítica cultural sobre esta sobrecarga de informação e como enfrentamos a modernidade, e pode haver um ensaio muito interessante, nada. Ou podemos tentar analisar por que razão é que somos bombardeados com todas estas notificações, e com alguns minutos de análise provavelmente apercebemos que a razão pela qual isto acontece é muito simples, porque estas empresas têm um modelo de negócios que tenta aprender o máximo possível sobre o utilizador, porque fazem dinheiro vendendo publicidade em função da informação que detêm de nós próprios. E como é que sabem? Através dos cliques que nós fazemos. Quantos mais cliques fazemos por minuto no Facebook ou no Twitter, mais valor temos. Consequentemente, a forma como um site é concebido ou como essa plataforma é concebida é para, de facto, nos distrair. E estas distrações não resultam apenas da modernidade ou de forças culturais, é uma consequência de escolhas políticas destas empresas para optimizar o seu modelo de negócios. E quando nos apercebemos e temos noção disto, conseguimos imaginar quais são as infraestruturas tecnológicas alternativas que podemos desenvolver para termos um futuro que não beneficia apenas as empresas, mas também beneficia os interesses dos cidadãos. E eu penso que é esta a narrativa que temos de abraçar. Nós não queremos abandonar a tecnologia. Eu penso que a comunicação é uma necessidade básica e nós temos familiares que vivem no estrangeiro e pessoas com as quais precisamos de manter em contacto e precisamos da tecnologia. Mas temos de deixar de ter sonhos tão grandes. Temos de pensar como é que podemos fazer isto tudo em condições que não são apenas favoráveis para as empresas. E quando isto acontecer, de facto, podemos imaginar como é que podemos desenvolver um sistema de transportes públicos que não funciona como o Uber, em que a ideia é que apanhamos um táxi e o taxista e os preços podem subir se está a chover ou se está a nevar, mas seja um sistema de transporte público que seja altamente descentralizado, altamente flexível, e o táxi leva-nos do ponto A ao ponto B sem nos perguntar, por exemplo, quem somos,
sem que tenhamos de perder o nosso anonimato e sem nos perguntarem se nós podemos pagar ou não. O desafio para nós é vermos como é que podemos construir um mundo novo que seja altamente tecnológico, mas que também seja um benefício para os cidadãos. E eu argumentaria que para isso temos de fazer perguntas-chave. O que é que faz o Silicon Valley mexer-se, avançar? E por que é que estas empresas acumularam tanto poder? É muito simples, porque conseguiram coligir todos os dados que nós, os utilizadores e cidadãos, fazemos e têm uma moral através dos dados que acumulam. E é muito difícil provocar esta disrupção, apesar de toda a disrupção que eles advogam. Se olharmos para a empresa como o Google, podemos acreditar que é um motor de busca, mas já deixou de ser um motor de busca há muito tempo. Agora é uma empresa de previsões. Basicamente quer prever quais são os dados que nós vamos precisar hoje, amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos e dar-nos esta informação o mais rapidamente possível, através de janelas de pesquisa, mas temos agora o Google Now e todas as atividades em que o Google está a trabalhar. Isto não é uma característica de um algoritmo de busca, é algo que funciona graças ao facto desta empresa ter tantos dados. Sabem tudo aquilo que eu procurei, as pesquisas todas que fiz nos últimos 10 anos e consegue prever o que é que eu vou querer fazer nos próximos 5 minutos, porque já controla o meu e-mail, as buscas que faço e tudo o resto. Agora, quando começamos a análise sob esta perspectiva, vemos que não há desafios, porque os dados, nesta altura, são algo que fazem com que a Google tenha imenso poder. E é aqui que eu penso que nós, na Europa, temos de começar a pensar em formas de transformarmos os dados, mas também em infraestruturas que produzem estes dados, os sensores que temos no nosso telemóvel, numa infraestrutura para o bem público. Temos de encontrar uma forma que, de facto, nos permita construir serviços alternativos que não vão tentar combater o Google no seu próprio jogo. Apesar de tudo o que já ouvimos por parte de muitos decisores políticos na Comissão Europeia, nós não precisamos de um Airbus como uma resposta ao Boeing da Google. Nós precisamos de uma estratégia muito diferente que incentive cidadãos, startups, inovadores, cidadãos a construir pequenos serviços que vão ao encontro da sua visão do mundo. Mas este tem de ser feito com dados que são coligidos para o bem público. E eu receio que isto não aconteça, a não ser que se reconheça o grande poder económico, político e financeiro da tecnologia. Mas, de facto, o insight que eu queria aqui transmitir é, no fim de contas, a ideia que não existe uma verdadeira alternativa em relação ao Silicon Valley e à tecnologia. Isto é falso. Nós podemos facilmente conceber serviços seguros, encriptados, que não funcionam em favor da NSA na América ou das grandes empresas. Mas para fazê-lo, temos de transformar a tecnologia num processo político, numa atividade política. Temos de começar a pensar na tecnologia da forma como pensamos sobre os bancos ou sobre a indústria alimentar ou energética. Se pensarmos nestas indústrias, frequentemente utilizamos termos como petróleo ou sobre a indústria alimentar ou das grandes empresas farmacêuticas, porque nós sabemos que estas empresas têm agendas e querem analisar estas indústrias como uma força organizada que procura fazer algo que não é necessariamente a favor do público. Ou, se falamos de tecnologia, utilizamos o Big Data, normalmente é utilizado numa noção positiva, como forças que não estão de acordo com o interesse público. Nós temos de começar a analisar as atividades destas empresas como
procurando o seu interesse económico, como as pequenas empresas alimentares que adicionam determinados componentes para serem mais consumidas. E nas plataformas isto acontece também. É uma perspectiva muito simples e se analisarmos as formas como somos atraídos para toda esta publicidade, nós vemos que há passos deliberados que foram tomados para nos encurralar. Isto não significa que os movimentos sociais que estão agora a surgir na Europa e noutros lados não possam tirar proveito do Twitter ou do Facebook. Uma vez mais, dadas as circunstâncias em que vivemos e a urgência da ação política, muitos destes movimentos não têm outra escolha, porque há um esforço organizado para não permitir uma alternativa ao Facebook ou ao Twitter. Por isso eu não os posso culpar por utilizarem esta prótese, assim como eu não posso condenar as famílias que têm de trabalhar com um banco para conseguir uma hipoteca. Mas isto não nos impedirá de transformar estas indústrias para trabalhar em benefício do bem público. E isto significa que temos a necessidade de ter uma visão em relação à forma como a tecnologia nos tira os nossos dados para transformá-los em lucro, que vão ao encontro destas grandes empresas tecnológicas da América que nem sequer pagam impostos na Europa. Nós não devíamos estar a fazer isto. Devíamos pensar na utilização da tecnologia, porque a tecnologia será estruturante para a forma como vamos disponibilizar a educação, os transportes e a saúde no futuro. Mas temos de compreender que isto não é algo apolítico, é profundamente político. A tecnologia que nós usamos hoje reflete as tendências políticas da nossa sociedade e nós não temos o público porque, de facto, tem havido uma grande resistência a termos como a solidariedade ou até mesmo o conceito de público. E a única forma de reverter isso é mudarmos também a nossa noção de todas as questões políticas inerentes a estes assuntos. E terminarei por aqui. Muito obrigado. Como podem constatar, temos aqui muito material para um debate feroz e vamos ver se conseguimos fazê-lo. Há preocupações semelhantes, são uma paixão semelhante, estilos diferentes e perspectivas e formas de analisar totalmente diferente esta nossa realidade. David, deixe-me perguntar-lhe a primeira questão, partindo da perspectiva muito rica que o Evgeny nos deu e tentando traduzir a sua perspectiva política e económica em algo mais académico, por assim dizer. Se bem percebi a perspectiva do Evgeny e também a sua perspectiva, eu diria o seguinte, e isto é diretamente para si, tal como nos primeiros anos do capitalismo em que, aliás, há uma pequena elite que controla a produção e tem o poder de controlar a sociedade e, portanto, há agora este tipo de capitalismo digital, através do qual uma pequena elite controla a informação e os recursos tecnológicos que tem o poder de realmente organizar as coisas a seu bel prazer. Isto recorda-me uma famosa passagem do Capital de Karl Marx, em que ele designa a economia burguesa e nos tratados de economia financeira. Tudo isto em conta, parece que toda esta perspectiva põe de lado os direitos humanos, mas, ou pelo menos tentam defendê-los, mas quando chega a uma fábrica no contexto real, a coisa não é bem assim. Portanto, há realmente um conjunto de pessoas, poucas, que dão instruções muito claras a quem tem que obedecer. E, portanto, a questão que eu colocaria neste momento é a seguinte: será que a sociedade transparente é real ou não? Há
há igualdade de acesso à informação e, portanto, para o cidadão comum, será que eles são realmente os atores deste processo de liberalização ou é justamente o contrário? Tudo isto não passa de ficção e algo que temos que descartar no sentido em que todo aquele mundo que o Yevgeny sugere de reconstruir todo este mundo é indispensável. Portanto, qual é a sua perspectiva? Acha que o Yevgeny está a exagerar ou não? Bem, realmente essa sua questão realmente foi muito bem formulada. Eu diria que há aqui um espectro de transparência que surge na internet. Eu diria que se eu perguntar aqui a que livro é que me estou a referir quando disse o que disse, havia algumas mãos que seriam levantadas aqui nesta sala, ao contrário dos Estados Unidos, porque eu acho que ninguém iria saber. E eu estava a citá-lo justamente, enfim, como referiu. Este espectro é o espectro da transformação das relações de poder. Incorporado ou subjacente à sua questão está o pressuposto de que Marx partilhou e que as pessoas são estúpidas. E não é só o seu pressuposto ou de Marx, é aquilo que realmente constatamos em quase toda a ficção científica. A ordem social é piramidal e há realmente uma razão para isto, não só quando os recursos eram escassos e que obviamente estão a favor de uma pequena elite e quando as crianças não tinham proteína suficiente para alimentar o cérebro. Há aqui uma questão de batota. O ser humano tenta fazer batota no sentido em que, se tiver poder, tentará manter esse poder. Já verificámos isso em 99% das civilizações humanas. Agora, como é que nós conseguimos aquilo que hoje temos e que receamos perder? E isso estava subjacente à sua questão. É o pressuposto de que temos algo que está em perigo. E o que temos, e eu tenho realmente um slide para isto que não partilhei, basicamente o que temos é a primeira estrutura social em formato de diamante. Portanto, agora a situação em que os ricos, que é aquilo que temos hoje, realmente são muito mais do que os pobres. E, portanto, isto reverte a situação que antigamente existia. É evidente que houve uma tentativa durante a República em Florença e também noutros locais de alterar esta situação. É evidente que podemos ser críticos deste ideal em formato de diamante, aquilo que está inerente ao diamante. Portanto, quando os ricos são muito mais do que os pobres, de repente a pobreza transforma-se num problema porque eles estão circulados. Ao contrário das situações em que temos uma estrutura social piramidal em que os pobres estão em todo o lado e nós vamos melhorando, enfim, o nosso karma, porque não se consegue eliminar um oceano, mas podemos eliminar um lago de pobreza. Bom, é aquilo que de facto se está a passar em todo o mundo. Há situações extremamente complicadas, quer tenhamos o Big Brother ou não, ou temos as pequenas aldeias com muitos mexericos, mas há outras tendências também. Tendências segundo as quais as crianças vêm para casa com os livros da escola e têm eletricidade em casa. E nestas circunstâncias a questão está em saber, será que estas crianças vão pedir uma sociedade em forma de diamante? É evidente que para isto precisamos de mitologia, de ficção científica. O próprio George Orwell fez parte
desta mitologia. Muitos filmes, enfim, pregam esta moralidade igualitária, mas a questão do mais à direita ou mais à esquerda, quem está mais aqui ou mais ali, mas quem é que está de facto a conspirar para ser o Big Brother? Uma pessoa moderna da esquerda vai dizer que realmente há muitos aristocratas e corporações demasiado controladores. Os da direita vão reclamar com os académicos que pensam demasiado e elaboram muito sobre as questões. Bom, vamos lá ver. Há aqui várias perspectivas, mas deixem-me partilhar convosco aquilo que eu considero que constatamos hoje nos Estados Unidos, que é bastante surpreendente. E só é possível compreender isso se percebermos que estamos na fase 8 da Guerra Civil Americana. Nesta guerra da cultura que foi reincendiada recentemente, e pode-se ver isso em qualquer mapa, constatamos que a política é a primeira coisa a morrer, e de facto foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. A política morreu. Já não funciona. Portanto, os veículos para resolver os problemas estão nas mãos de pessoas pragmáticas, e peço desculpa por isto, mas basicamente é isto. Há quem falava de sonhar alto, e o Arthur C. Clarke fala nisto. Em Santiago, nós estabelecemos ou criámos o Centro Arthur C. Clarke para a Imaginação Humana, e temos, portanto, este Centro de Imaginação e Ciência, e há trabalho muito sério e honesto a ser feito nesta matéria. Contudo, Evgeny, o problema é que a única coisa que quase só disse, desta vez, desta vez estou de acordo com quase tudo o que disse, e que é a noção desta inscrição, ou esta encriptação, esta zona escondida ou zona opaca em que há restrição de acesso relativamente àquilo ou em áreas que só os governos e as elites podem ver. Aquilo que de facto está a funcionar quando se tenta despir estas elites é que conseguimos mais transparência. E é este hábito que nos torna mais livres, e é por isso que nos sentimos livres. Temos esta liberdade que o senhor tem medo que perdamos, isto é, a questão da responsabilização mútua. Evgeny, você referiu-se a uma questão daquilo que tem a ver com uma repetição de números em que as pessoas estão isoladas nos seus pequenos grupos, que apenas escutam as mesmas mensagens uma vez e outra, não é? Aquela que estão habituados. Também falou nas estruturas corporativas e falou na questão do modelo de publicidade. Há quem considere que a publicidade é que tem levado a internet. Nós temos uma série de coisas gratuitamente por causa da publicidade, mas este é o tipo de modelo que não pode continuar por muito tempo. E há uma alternativa que é muito simples, mas eu vou deixar essa alternativa para uma outra ocasião. Muito obrigado. I must say, I haven't often been charged with sharing any assumptions. Bem, eu já fui acusado de puxar muito para o Marx, mas realmente aqui estou a tentar ser um moderador isento. Evgeny, eu acho que aquilo que o David acabou de dizer acaba por suscitar a pergunta de $1 milhão. Portanto, considera que a maior parte das pessoas são estúpidas? Ou deixe-me aqui reformular a questão. Considera que está a desvalorizar o aspecto positivo da informação e que esta tem um poder e uma capacidade enorme no cidadão comum, e que essa capacidade de despir algumas elites advém daí? Considera que podemos ter os políticos nesta questão, ou a questão da utilização
legislação, da regulamentação, da estruturação, a institucionalização, podemos utilizar estes elementos para o controle, para controlar isto? Ou será que não, realmente isto não tem em conta os aspectos que têm a ver com os governos e que são precisamente aquilo que o governo tem de controlar? O que é útil numa discussão deste tipo para evitarmos os eufemismos o máximo possível? E se me pergunta se eu estou a subestimar o poder da tecnologia para mudar as nossas vidas e para serem mais positivas, o que está a querer dizer é que eu minimizo o papel do neocapitalismo. Tudo o que eu disse foi muito claro. Eu sou um grande fã da tecnologia e todas são usadas pelos regimes económicos e políticos que existem. E a minha resposta a essa pergunta é que não subestimo nada. Assim que nós enquadramos o problema em termos económicos e políticos adequados, nós vemos o que está a acontecer na Europa atualmente. É muito difícil qualificar o que está a acontecer como um sucesso. Isto, não, bom, em Portugal eu não tenho de vos explicar nada. Se olharmos para todos os cortes que foram feitos, o desemprego jovem, tendo dito isto, nós não devemos estar confusos. A questão aqui assim não é a questão de saber se há um avanço social. Sim, claro que sim. Tal como eu disse, até se olharmos para instituições como os bancos, é claro que quando se obtém um empréstimo, isto não acontece porque alguém nos obriga, ou porque somos estúpidos, ou porque isto nos permite comprar uma casa ou um carro. A questão não é esta. Em que medida é que nos dá ou tira poder? Mas, em certa medida, tira-nos poder. O problema é, quando falamos da tecnologia, a nossa análise não é terminar a análise aqui, mas pensarmos em formas dos dados que nós disponibilizamos quando utilizamos estas ferramentas e tecnologias e como é que isso é usado noutra fase da nossa vida e que permite a estas empresas terem grandes lucros ou que determina o ambiente no qual vivemos, desde os ecrãs, as pesquisas que fazemos, as redes sociais, e tudo isto é altamente personalizado e só vai ao encontro dos nossos interesses e não da comunidade. O desafio é fazermos uma análise para além daquilo que é o mais imediato e do poder que nos é dado ou retirado pelas tecnologias. Tendo dito isto, eu penso que, de facto, temos de estar preocupados com as formas como os governos se definem como os últimos juízes das verdades e desta sociedade digital. É claro, se formos menos eufemísticos e se virmos estes desenvolvimentos tecnológicos como um palco para o desenvolvimento do neoliberalismo e do capitalismo, os governos não representam necessariamente uma força que se opõe, mas acabam por promulgar estas políticas. Eu não tenho razão para esperar que os governos resolvam os problemas que eles próprios têm criados nos últimos 10 a 20 anos. E a única forma de resolver estas questões é, de facto, termos movimentos, outros movimentos que não partilhem desta ideologia neoliberal. Eu não estou à espera que um governo neoliberal vá contra aquilo que promove. E por isso é que temos de olhar para além disto. Isto não significa que temos de remodelar o mundo em função do modelo americano. Num país que está mesmo ao lado, aqui a Espanha, se vemos movimentos como o Podemos a surgir do nada, com uma agenda diferente, com um programa económico e político diferente, eu gostaria de ver qual é o programa tecnológico de um movimento como o do Podemos. Tem uma agenda em relação aos bancos, que é diferente da neoliberal, e eu gostaria de ver como é que será a política deles quando estamos a pensar nas cidades inteligentes, como uma cidade como Barcelona. E eu quero ver como é que o movimento político como o Podemos pode oferecer uma alternativa através deste paradigma da cidade inteligente que tem a sua origem em Silicon Valley. Mas isto só pode acontecer se tivermos movimentos políticos
políticos que não vão a seguir esta política subjacente. É claro que a alternativa à cidade inteligente não é uma cidade burra em que nos deslocamos de burro. Nós temos aqui tecnologias que podem ser detidas por movimentos diferentes, assim como os dados. E estas são as perguntas que temos que fazer. E de facto, há aqui uma distração. E nós temos de falar a linguagem adequada e não nos podemos esconder atrás de rótulos como empreendedorismo, tecnologia e disrupção. Eu tenho uma pergunta para ambos, mas o David se calhar vai responder em primeiro lugar. Mas em função daquilo que disse, se a sociedade digital não dá às pessoas muitas das ferramentas que são necessárias para verem as alternativas que acabou de descrever, e nós vemos que muitos destes movimentos sociais beneficiaram e muito do espaço digital ou da sociedade digital ou a internet, o que queira chamar, e provavelmente não teriam a possibilidade de surgir, pelo menos da forma como vimos, a não ser que tivessem estas ferramentas. Por isso há aqui uma relação paradóxica entre a noção do espaço ser controlado por uma elite, mas ao mesmo tempo nós temos estas lacunas que podem ser exploradas em vantagem daqueles que não têm uma voz nas estruturas tradicionais da democracia. David, poderá abordar esta pergunta ou aquilo que o Afghani comentou? O que descreve tem a ver com algumas coisas da ficção científica com aquilo que o meu compadre disse, o Bruce Sterling. Mas ele foi um dos líderes do movimento cyberpunk que utilizou não só as tecnologias, mas colocou-as num padrão clássico que vemos hoje em Hollywood, isto é, 2 ou 3 protagonistas que estão a lutar contra a grande máquina, enquanto todos os outros, o grande mold people, de pessoas, acabam por estar impotentes. E, portanto, são uma espécie, enfim, do rebanho, não é? E que consideram que nenhuma instituição funciona nestas circunstâncias. Bom, depois destas más mensagens, ou para além delas, há realmente boas mensagens, têm a ver com a tolerância, com a diversidade, e isto normalmente é levado a cabo por uns heróis excêntricos. Portanto, há realmente algumas boas mensagens na propaganda que recebemos. E muitos de vós certamente estão aqui a fervilhar porque não querem admitir que foram propaganda ou objetos de propaganda em termos gerais. Mas justamente é um dos padrões através do qual nós conseguimos dar uma resposta ao poder, isto é, evitar que ocorra a tal sociedade piramidal. Mas a cada geração temos que reconhecer que realmente isto é um estado de coisas muito poderoso, embora não seja a ordem natural humana, porque muito embora ocorra em 99% das sociedades, mas realmente todos descendemos daqueles meia dúzia de machos que organizaram as coisas desta forma e, portanto, ficou organizado assim. Mas, de facto, quando constatamos que há o 1% que realmente se apropriam daquilo que entendem que é correto e aquilo que é considerado como uma revolução moderada, porque a violência não leva a lado nenhum, mas é realmente digamos que esta revolução moderada que organiza as coisas mais em forma de diamante. Bom, obviamente o Bruce lembra-nos de como as coisas acontecem. Ele escreveu uma série de romances
em que Portugal e o Brasil são os grandes líderes da galáxia e portanto, são aqui têm estas viagens interplanetárias. Acho que deviam ler isso. Acho que é uma boa fonte de orgulho em ficção científica para os portugueses. Agora, a questão é que todos conhecemos os tech zealots que consideram que a singularidade nos vai fazer de nós deuses amanhã. Mas lembrem-se do slide que vos mostrei. Há sempre um período de tempo em que os pessimistas, os velhos do Restelo, às vezes têm razão. De algum modo, muitas vezes aquilo que é ótimo só surge a longo prazo e, portanto, a ideia de atravessar este campo minado para o futuro que é importante e por isso é que temos este lóbulo pré-frontal porque nós temos as coisas organizadas como estão e é por isso que temos a ficção científica e é por isso que temos política, porque são todos métodos de estar a ir com uma variedade, tocar o terreno à medida que vamos avançando no caminho do futuro para eventualmente tentar detectar as minas ou eventualmente as areias movediças que podem surgir. Porque não há aqui uma questão que diga, há aqui alguém que diga não, porque isto não vai funcionar. Se continuarmos, podemos acabar por ter netos que vão ser muito melhores do que nós, tal como nós fomos melhores que os nossos avós. E era isso que os nossos avós quereriam. Evgeny. Bem, eu gostei desta metáfora do campo de Minas e acho que, de certa forma, afina aqui esta perspectiva. Para parafasear Marx, mais uma vez, eu diria que o objetivo para nós não deve ser avançar para o campo de Minas, mas sim tirar as minas do caminho. E eu diria que é este o objetivo, ou que costumava ser o objetivo dos políticos. E, portanto, a questão agora está em saber quem é que dirige o quê, quem é que deveria organizar os dados ou as infraestruturas. Estas questões, nos últimos anos, mesmo na Europa, acabaram por sair da agenda, acabaram por ser tiradas da mesa das discussões e, portanto, a questão é compreender que a dimensão tecnológica vai formatar o modelo social europeu, ou pelo menos o que resta dele. E daqui a 15 ou 20 anos, eu apostaria que companhias como a Google e a Apple vão ser os fornecedores por default, portanto, que é por defeito, o que acontece de todos os serviços domésticos, porque, de facto, eles têm um sistema que permite saber aquilo que a pessoa quer daqui a 15 ou 20 dias ou daqui a 15 ou 20 anos. E, portanto, daqui a uns anos, o que quer que reste do sistema europeu, é isso que vai acontecer. E a questão pode ser, ou as pessoas podem dizer, é muito importante que sabermos qual é a probabilidade de uma pessoa ter um ataque cardíaco. Pois sim, senhor, mas é ótimo, porque se eu tiver o ataque cardíaco, ou se eu perspectivar que eu vou ter, posso dirigir-me logo a um especialista. Agora, porque é que eu posso querer, ou porque é que eu hei de forçosamente avançar por este campo minado, ou por esta via, por este caminho minado? É evidente que nós temos determinados riscos, ou corremos determinados riscos. Agora, a questão é que nós somos encorajados a sermos mais empreendedores, a internalizar os riscos e a conhecermos melhor a nós próprios para podermos formatar o nosso comportamento de uma forma que minimize os perigos. E, portanto, é assim que nos tornamos mais resilientes, e é muito bom ser resiliente, mas a resiliência pode ser criada a outros níveis. Podemos ter comunidades resilientes, ou cidades resilientes, ou países. Portanto, a resiliência não tem que acontecer apenas a nível individual. Nós temos que absorver todos os riscos e aprender tudo aquilo que temos que aprender, conseguir aguentar, e, portanto, todas estas capacidades podem nos dar realmente muito
muito poder. Mas a questão é se as instituições vão poder ou podem ter uma forma ou dar-nos uma forma justa e correta de viver que não nos transforme sistematicamente em empreendedores permanentes, preocupados sempre com a performance e avançar sempre só e desta maneira. Portanto, eu não consigo ver porque é que a partilha de informação sobre quantos cafés eu tomo por dia pode dar mais poder a mim próprio, quando de facto dá poder à companhia ou à empresa que vende os cafés. Portanto, a questão está em compreender as coisas, porque em última análise os políticos, tal como nos Estados Unidos, não estão realmente a favor dos consumidores, e todos os dados que andam por aí acabam por, de certa forma, nos constranger um pouco. Eu peço desculpa por interromper. Eu tenho aqui uma série de perguntas que foram suscitadas por alunos de algumas universitários portugueses. Eu, infelizmente, não consegui moderar suficientemente bem e, portanto, vou apresentar aqui duas ou três perguntas. O direito de ser esquecido na internet é um direito real? Pode ser posto em vigor de facto ou é uma ficção? Não é só uma ficção, mas é uma sanidade total. A noção de que podemos forçar outras pessoas a perder conhecimento que têm, a ideia que podemos ser polícias daquilo que os outros sabem e que podemos basear a nossa vida naquilo que as outras pessoas não sabem, toda a base da nossa liberdade e da nossa privacidade tem justamente a ver com a capacidade de evitar que os outros façam alguma coisa por nós. Evgeny. Bem, o David está a falar dos americanos. Obviamente que a perspectiva americana da proteção de dados, enfim, o espírito é muito bom, mas tem que ser muito mais restrito para evitar fundamentalismos. Enfim, haveria muito mais a dizer nesta discussão fantástica, mas eu tenho aqui as indicações que tenho que terminar. É com muita pena que eu faço. Muito obrigado, Evgeny e David. Juntem-se a mim num grande aplauso a esses oradores fantásticos.